Você acha que pontes são só estruturas para atravessar? Pense de novo. O que está debaixo delas pode te surpreender. Número 15. Crocodilos de água salgada sob uma ponte da Costa Rica. Rios e oceanos sempre despertaram um ar de mistério. Mas e as estruturas que cruzam essas águas? Pontes parecem apenas um meio de se locomover entre dois pontos, mas se você olhar com atenção, vai descobrir um mundo surpreendente escondido bem debaixo dos seus pés. Prepare-se para se surpreender, se confundir e se fascinar enquanto revelamos os mistérios que espreitam logo abaixo de nós. Vamos explorar juntos as 15 coisas mais estranhas descobertas recentemente debaixo de pontes. Bem-vindo ao Rio Tárcoles, na Costa Rica, lar de algumas das criaturas mais incríveis e ferozes que você já viu, os crocodilos americanos. Se você quer ver esses répteis colossais em seu habitat natural, a parada obrigatória é a famosa Ponte dos Crocodilos. Mas já fique avisado, essa não é uma ponte qualquer. Ao caminhar pela passarela para pedestres, o coração chega a acelerar ao ver dezenas de crocodilos relaxando nas águas logo abaixo. Bocas escancaradas, como se esperassem o próximo petisco. O tamanho e a força desses animais impressionam qualquer um. É difícil acreditar no tamanho de alguns deles. Esses bichos não têm nada de bichinhos de pet shop. São relíquias vivas da pré-história, sobrevivendo há milhões de anos graças à força brutal e habilidades de caça afiadas. Mas não são só os crocodilos que tornam o rio Tárcoles e sua ponte tão notáveis. O próprio rio é um paradoxo. De um lado, é um dos mais poluídos da Costa Rica, devido ao escoamento agrícola e urbano. Do outro, é essencial para a irrigação, geração de energia elétrica nas redondezas e até mesmo um refúgio para a vida selvagem local. É um verdadeiro testemunho da resiliência da natureza e da engenhosidade humana ao se adaptar a ambientes tão desafiadores. Número 14. Bomba da Segunda Guerra Mundial detona perto da ponte Brayden, em Great Yarmouth. Durante uma obra de construção em Great Yarmouth, na Inglaterra, trabalhadores fizeram uma descoberta assustadora: uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial. O artefato media cerca de 1 metro de comprimento e pesava aproximadamente 250 quilos. Foi encontrado na Southtown Road, onde estavam construindo a terceira travessia sobre o rio Yar. Durante vários dias, moradores tiveram que evacuar suas casas, estradas foram fechadas e o caos se instalou. Forças armadas, bombeiros e agências do governo entraram em ação rapidamente, estabelecendo cordões de segurança de 200 a 400 metros ao redor da bomba, para garantir a segurança de todos. Enquanto especialistas trabalhavam para desarmar o explosivo, algo inesperado aconteceu. A bomba explodiu durante o processo de desativação. O estrondo foi tão forte que foi ouvido a mais de 24 quilômetros de distância. Prédios tremeram, janelas de carros estouraram e houve danos até no paredão contra enchentes. Apesar do susto, ninguém se feriu. O comandante da área, Nathan Clark, afirmou que o risco de explosão sempre foi uma possibilidade, mas que as medidas preventivas, como a instalação de uma barreira de areia ao redor da bomba, funcionaram bem. Um verdadeiro alívio em meio ao caos. Número 13. Criatura misteriosa encontrada sob a ponte do Brooklyn. Monstros sempre atiçaram nossa imaginação, desde o lendário Kraken da mitologia antiga até o famoso monstro do Lago Ness do folclore moderno. Mas, às vezes, a realidade consegue ser tão estranha quanto qualquer ficção. Recentemente, uma criatura deformada foi encontrada sob a ponte do Brooklyn, e isso gerou uma onda de especulações e fascínio. A fotógrafa Denise Ginley se deparou com o estranho cadáver durante o fim de semana e, sem perder tempo, tirou fotos que logo viralizaram nas redes. A identidade do animal virou motivo de debate intenso. Alguns acreditavam que era um rato gigante, outros juravam que se tratava de um porco assado, e houve quem dissesse que era apenas um cachorro inchado. O Departamento de Parques da cidade de Nova York afirmou que era um porco deixado após um churrasco, mas Joe Coscarelli, do New York Magazine, contestou essa explicação. Segundo ele, o animal tinha 5 dedos em cada pata, o que não bate com a anatomia de um porco. Um professor da Universidade Cornell sugeriu que a criatura provavelmente era um cão de pequeno porte que havia se afogado. No entanto, o mistério permanece sem solução. O animal media cerca de 60 centímetros da cabeça à cauda, tinha um rosto que lembrava um guaxinim, e a pele exibia tons que variavam entre cinza, marrom, verde e vermelho.
Mesmo vivendo numa era de tecnologia avançada e conhecimento científico, ainda é espantoso pensar que uma criatura tão bizarra e enigmática pode simplesmente aparecer nas margens de uma das maiores cidades do mundo. Dos mitos antigos aos mistérios modernos, o monstro da ponte do Brooklyn é só mais um lembrete de como a natureza ainda consegue nos surpreender de formas que jamais imaginamos. Se você já presenciou algo estranho assim, conta pra gente nos comentários. Número 12. O morador misterioso da ponte de Kiev, o Homem-Aranha da vida real. Todos conhecem o Homem-Aranha, o super-herói adorado por multidões graças à sua força, agilidade, capacidade de escalar paredes e sentidos aguçados. Mas e se alguém, ou alguma coisa, estivesse imitando essas habilidades no mundo real? Um vídeo estranho vindo de Kiev, na Ucrânia, mostra uma criatura humanoide escalando a parte inferior da famosa ponte para pedestres Parkov, com movimentos que lembram os de um macaco ou de um verdadeiro Homem-Aranha. As imagens deixaram o mundo inteiro perplexo. A ponte Parkov é uma estrutura emblemática que cruza o rio Dnipro, ligando a rodovia Naberezhny à ilha Trukaniv. Construída na década de 1950, a ponte se tornou parte do panorama clássico de Kiev, mas parece que essa famosa construção pode ter ganhado novos e misteriosos moradores. No vídeo, o ser usa os 4 membros para se mover sob a ponte com uma fluidez inquietante. E não é um animal comum. Teorias malucas surgiram aos montes. Alguns dizem que poderia ser um extraterrestre, outros acreditam ser uma espécie de primata que sobreviveu sem ser detectada por séculos. Há ainda quem pense que se trata de um humano com mutações genéticas ou até mesmo uma criatura de outra dimensão. Talvez seja só uma jogada de marketing para o próximo filme do Homem-Aranha. Quem sabe Homem-Aranha sem teto? Mas seja lá o que for, o vídeo viralizou e continua deixando todos curiosos. Será que estamos mesmo sozinhos? Fique de olhos abertos. Número 11. Homem corajoso remove mina terrestre com as próprias mãos sob uma ponte. Você já conheceu alguém realmente corajoso? E alguém que tivesse coragem suficiente para remover uma mina terrestre com as próprias mãos? E ainda fumando um cigarro? Pois é, foi isso que um homem ucraniano não identificado fez na cidade portuária de Berdiansk, no sul da Ucrânia. As imagens mostram o homem caminhando até uma mina no meio da estrada, com um cigarro aceso entre os dedos, como se fosse só mais um dia qualquer. Sem demonstrar qualquer medo, ele pega a mina com as mãos nuas e caminha tranquilamente em direção a uma floresta próxima, enquanto outra pessoa registra tudo com a câmera. É uma cena de tirar o fôlego, uma demonstração impressionante de coragem ou de loucura extrema, especialmente considerando o cenário atual de conflito entre Ucrânia e Rússia. Em momentos de adversidade, são justamente essas pequenas atitudes heróicas que inspiram a todos nós. E nesse caso, o gesto desse homem ficou gravado na memória e no coração de milhares de pessoas pelo mundo. Número 10. Bunkers secretos da Guerra Fria descobertos sob a ponte do Brooklyn. Imagine estar caminhando pela ponte do Brooklyn, admirando a vista do centro de Manhattan, quando de repente você se depara com uma entrada escondida que leva a um bunker secreto. Você empurra uma porta metálica pesada e, ao entrar, se depara com um estoque inteiro de suprimentos da era da Guerra Fria. Tambores d'água, suprimentos médicos, cobertores de papel, remédios e até bolachas hipercalóricas. Essa descoberta dá um arrepio na espinha ao lembrar o nível de tensão que o mundo enfrentava naquela época. A Guerra Fria foi um período carregado de medo e incerteza, com a constante ameaça de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Abrigos nucleares como esse foram construídos por todo o país como medida preventiva. E o que foi achado dentro da ponte do Brooklyn é um exemplo claro do quanto se levava isso a sério. O mais curioso desse abrigo é o contexto histórico dos suprimentos encontrados. As caixas de papelão dentro do bunker estavam carimbadas com 2 datas marcantes na história da Guerra Fria: 1957 e 1962. Em 1957, a União Soviética lançou o satélite Sputnik, dando início à corrida espacial e preocupando os Estados Unidos com o avanço tecnológico soviético. Já em 1962, o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de Cuba. Estar ali, cercado por objetos que foram armazenados com o propósito de salvar vidas após um ataque nuclear,
traz uma sensação real de perigo e de vulnerabilidade. Embora a Guerra Fria tenha oficialmente terminado com o colapso da União Soviética em 1991, a presença desse bunker é uma lembrança palpável de como o medo moldou a infraestrutura da época. E quem sabe quantos outros abrigos como esse ainda estão escondidos por aí, esperando para serem descobertos? Número 9. Avião preso sob ponte na Índia. Aviões foram feitos para voar. Mas o que acontece quando um avião acaba preso no trânsito? Acredite se quiser, foi exatamente isso que aconteceu em Delhi, na Índia. Um avião da Air India ficou entalado sob uma passarela para pedestres enquanto era transportado. E como você pode imaginar, as coisas não saíram como planejado. De acordo com os relatos, a aeronave havia sido vendida e estava sendo levada sem as asas. Mesmo assim, o corpo do avião acabou ficando preso sob a ponte. Um jornalista compartilhou uma nota da Air India explicando que a companhia não tinha mais nenhuma ligação com a aeronave. Esse avião foi sucateado e vendido. Estava sendo transportado por terceiros. A Air India não tem qualquer responsabilidade sobre o ocorrido, dizia o comunicado. Apesar da explicação oficial, a situação deixou todo mundo confuso. Como isso pôde acontecer? Será que o motorista ignorou a altura da ponte? Ou foi apenas um golpe de má sorte? Ninguém sabe ao certo. O que dá para imaginar é o caos e a surpresa no momento. Já pensou tentar explicar um atraso dizendo: "Desculpa, estou atrasado. Tinha um avião bloqueando a ponte?" Pode parecer desculpa esfarrapada, mas nesse caso é a mais pura verdade. O avião atolado debaixo da ponte virou piada nas redes sociais, mas também foi um lembrete hilário de que neste mundo maluco, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. Número 8. Cápsula do tempo de 1894 encontrada por trabalhadores de ponte na Escócia. Você já ouviu falar em cápsula do tempo? É um recipiente onde se guardam objetos e informações de uma época específica, com a intenção de que as gerações futuras possam encontrá-lo e entender melhor o passado. E foi exatamente isso que aconteceu em 2015, quando operários faziam obras na ponte da estrada Ruthven, próxima a Kingussie, no Parque Nacional Cairngorms, na Escócia. Durante a reforma, os trabalhadores encontraram uma pequena lata metálica, mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato. Dentro, havia um jornal dobrado datado de 22 de setembro de 1894, um pergaminho e uma garrafa que parecia conter uísque. Esses itens oferecem uma janela fascinante para o período vitoriano, revelando detalhes sobre o cotidiano e os costumes de mais de um século atrás. A cápsula provavelmente foi colocada ali na época da construção original da ponte, o que significa que ela ficou selada por mais de 100 anos. Achados assim são incrivelmente valiosos porque nos permitem observar o mundo com os olhos das gerações passadas. São registros vivos de outro tempo que nos ajudam a aprender com erros e conquistas, além de celebrar a engenhosidade dos nossos antepassados. Para comemorar a descoberta, a empresa Morgan Sindall, responsável pela obra, se uniu à escola primária Kingussie para criar uma nova cápsula do tempo. Agora, os alunos poderão deixar sua própria marca na história, criando um legado para os estudantes do futuro entenderem como era a vida no século XXI. E se você achou isso empolgante, espera só até o próximo item. Número 7. Jurgis Kairis voa de cabeça para baixo sob a ponte. Jurgis Kairis é uma verdadeira lenda no mundo da acrobacia aérea. Além de engenheiro aeronáutico, ele é um piloto lituano conhecido por realizar manobras inacreditáveis ao longo de sua carreira. Uma das suas façanhas mais famosas foi quando pilotou um avião de cabeça para baixo sob uma ponte para pedestres, sobre o rio Neman, em Kaunas, na Lituânia. Isso aconteceu no dia 2 de setembro de 2000, e o feito foi batizado de Ultravoo. A ponte não é particularmente alta, o que só aumenta o grau de dificuldade da manobra. Para atravessar com sucesso, Kairis teve que manter o avião invertido, voando a pouquíssimos metros da superfície da água. Qualquer erro de cálculo, um leve desvio de altitude ou oscilação, e o resultado teria sido catastrófico. A precisão exigida é simplesmente absurda. Ele precisou manter velocidade constante, altitude estável e controle absoluto da aeronave enquanto passava por debaixo da ponte, invertido, e com espaço mínimo entre a fuselagem e o rio.
Um erro de fração de segundo poderia significar a destruição do avião e um risco real para sua vida. A manobra virou um marco na carreira de Kyres e até hoje é citada como uma das acrobacias mais ousadas e arriscadas já realizadas. Seu ultravoo também ajudou a popularizar o esporte da acrobacia aérea, atraindo olhares do mundo inteiro para essa modalidade extrema. Com isso, Jurgis Kyres não apenas entrou para a história da aviação, como também inspirou milhares de pilotos e entusiastas ao redor do mundo, mostrando que o céu, ou o que está sob ele, pode ser palco para feitos espetaculares. Número 6. Esqueletos encontrados sob abóbadas da Ponte de Londres. Londres é uma cidade que respira história. Do icônico Palácio de Westminster até a famosa Torre de Londres, há séculos de narrativas por trás de cada rua e construção. Mas bem no centro da cidade, uma escavação arqueológica está revelando segredos ainda mais profundos. Literalmente. Um antigo cemitério anglicano está sendo cuidadosamente escavado para dar lugar a uma nova estação de trem de alta velocidade. Localizado bem próximo a London Bridge, o local tem rendido descobertas surpreendentes. Arqueólogos estão retirando manualmente mais de 40 mil esqueletos, num trabalho extremamente delicado que exige respeito e precisão. Entre os achados notáveis está a placa peitoral do capitão Matthew Flinders, famoso por ter circunnavegado a Austrália, sempre acompanhado de seu gato Trim. Mas os achados vão muito além de artefatos individuais. A escavação do projeto High Speed 2 está sendo considerada a maior já feita no Reino Unido em termos de arqueologia urbana. Ao analisar cuidadosamente os restos mortais, os cientistas estão conseguindo montar um quadro muito mais claro sobre a vida e a morte em Londres ao longo dos séculos. Estão descobrindo padrões de saúde, causas de morte, práticas funerárias e mudanças no estilo de vida da população com o passar das eras. Apesar da relevância científica, o projeto não está livre de controvérsias. Muitos moradores locais consideram o processo de escavar ossadas algo mórbido, questionando se é realmente necessário perturbar os mortos por um projeto de infraestrutura. Ainda assim, os arqueólogos seguem firmes, movidos por um profundo respeito pelos enterrados e pela certeza de que cada descoberta contribui para o entendimento da nossa história. Número 5. Presença demoníaca sob uma ponte. Seria o Pennywise. Você já leu ou assistiu It a Coisa, de Stephen King? Se sim, com certeza se lembra do aterrorizante palhaço Pennywise, aquela criatura medonha que atrai crianças para os esgotos. Pois bem, alguém jurou ter visto uma figura parecida com ele no Google Earth. A descoberta bizarra aconteceu em Ítaca, no estado de Nova York. Um usuário que explorava a imagem da área sob uma ponte na cidade deu de cara com uma figura sinistra e compartilhou a imagem dizendo que parecia o próprio Pennywise. A criatura tinha um rosto pálido, aparência assustadora e estava posicionada de forma que parecia estar esperando por alguém, ou algo. Quem conhece a história sabe. Pennywise assume a forma de palhaço para atrair suas vítimas. Tem olhos penetrantes, dentes afiados e um sorriso tão falso quanto aterrador. Então, claro, a imagem viralizou rapidamente. Algumas pessoas acham que foi uma brincadeira armada por estudantes da Universidade Cornell ou do Ithaca College. Outros dizem que pode ser apenas parte da estrutura da ponte ou até uma distorção da imagem digital. Mas o fato é, a figura está lá. E se você estiver se sentindo corajoso, pode tentar encontrá-la por conta própria no Google Earth. Quem sabe o que mais está escondido pelas ruas digitais do mundo? E se tiver uma teoria sobre o que seria essa criatura misteriosa, compartilha com a gente nos comentários. Número 4. Caixões encontrados sob uma ponte no México. Agora imagine a seguinte cena. Você está andando tranquilamente por uma rua de Tlalnepantla de Baz, no norte do México, quando, ao passar sob uma ponte, nota algo estranho através de uma abertura. Nada menos do que 19 caixões. Sim, 19. Essa descoberta inusitada aconteceu em setembro de 2017 e desde então deixou muita gente desconfortável e cheia de perguntas. As autoridades municipais explicaram que os caixões estavam armazenados ali há vários anos. Segundo elas, tratava-se de uma doação feita por funerárias para sepultar pessoas não identificadas ou em situação de indigência. Os caixões estariam supostamente vazios, mas essa explicação não convenceu muita gente. Muitos moradores começaram a questionar: se os caixões estavam realmente vazios, por que armazená-los num espaço tão estranho e inacessível?
Além disso, não havia qualquer prova de que eles estavam desocupados. A situação ficou ainda mais suspeita quando funcionários da prefeitura cobriram o buraco com papel e isolaram a área com barreiras de segurança, impedindo qualquer aproximação. Segundo os mesmos funcionários, havia uma porta a apenas 3 metros dali que daria acesso direto aos caixões, mas mesmo assim, preferiam quebrar a parede cada vez que precisavam entrar. Isso só aumentou as dúvidas e a sensação de mistério. Por que não simplesmente instalar uma porta apropriada? Por que tanto sigilo? A descoberta dos 19 caixões sob a ponte levantou discussões sobre como o governo local lida com pessoas sem identidade e em situação vulnerável, além de provocar arrepios em quem passou por lá. Afinal, não é todo dia que você encontra quase 20 caixões empilhados no escuro sob uma ponte. Número 3. A escultura do Troll de Fremont sob uma ponte nos Estados Unidos. Conheça o Troll de Fremont, uma escultura de 5,5 metros de altura que espreita debaixo da extremidade norte da Ponte Aurora, em Seattle, no estado de Washington. Esse gigante esmagador de carros se tornou um verdadeiro ícone da comunidade de Fremont. A criação é de Steve Badans e sua equipe, formada por um grupo de construtores civis que, curiosamente, nunca haviam feito uma escultura antes. Eles venceram um concurso promovido pelo Conselho de Artes de Fremont com uma proposta ousada: esculpir a cabeça e os ombros de um troll saindo do chão. Desde então, a figura passou a habitar aquele espaço e a atrair curiosos e fãs de arte urbana. Todos os anos, no Halloween, os moradores locais organizam a Trolloween, uma festa itinerante que começa sob a ponte, diante do troll, e passa por outros pontos culturais e artísticos da vizinhança. Apesar da aparência intimidadora, o Troll de Fremont é uma figura amigável que recebe turistas de braços abertos. Ou melhor, com uma mão enorme esmagando um Fusca de verdade. Aliás, esse carro esmagado originalmente guardava uma cápsula do tempo com objetos relacionados a Elvis Presley. Infelizmente, a cápsula foi removida depois que o carro foi vandalizado e a placa da Califórnia foi roubada. Ainda assim, o carro esmagado permanece no local como um protesto simbólico contra a especulação imobiliária e o crescimento desenfreado. E como se isso tudo já não fosse estranho o suficiente, em 2013, mais de uma dúzia de caveiras de ovelhas apareceu misteriosamente em um quintal próximo à escultura. Coincidência? Lanchinho da madrugada do Troll? Ninguém sabe. Mas o fato é que o Troll de Fremont é hoje um marco da arte alternativa e da cultura irreverente do bairro, ao lado da maior estátua de Lenin dos Estados Unidos, que também fica por ali. Fremont definitivamente sabe como manter a arte fora do comum. Número 2. Barco de luxo entalado sob uma ponte. Se tem algo que tira o sono de qualquer capitão, é a ideia de ver seu barco ficar preso sob uma ponte. E foi exatamente isso que aconteceu em 2015, no rio Yare, em Norfolk Broads, Inglaterra. Um cruzeiro de aluguel chamado Mustang errou feio ao calcular a altura da embarcação em relação à ponte ferroviária local. E o resultado foi um grande vexame. Era uma manhã como qualquer outra, até que o barco, alto demais por causa da maré cheia, encalhou sob a ponte, causando uma verdadeira dor de cabeça. A embarcação ficou presa por quase 5 horas, exigindo a presença de equipes de emergência para liberar a passagem. O incidente afetou diretamente o funcionamento da linha férrea entre as cidades de Norwich, Lowestoft, Great Yarmouth e Sheringham. Os trens foram suspensos temporariamente para que a ponte pudesse ser inspecionada e garantida a segurança dos trilhos. Por sorte, os ocupantes do barco, um homem, uma mulher e um cachorro, saíram ilesos. Mas não há dúvidas de que a viagem de férias deles começou com bastante emoção. Um começo de dia que ninguém esqueceria tão cedo. E assim, o Mustang entrou para a lista das maiores trapalhadas náuticas da região. Entre os ferros, cordas e correntes do Norfolk Broads, a imagem do barco entalado sob a ponte ficou registrada na memória de muitos. Como um lembrete de que às vezes é melhor checar a maré 2 vezes. Número 1. Relíquias da Guerra Civil encontradas sob uma ponte em Memphis. A Guerra Civil dos Estados Unidos, que ocorreu entre os anos de 1861 e 1865, foi um dos eventos mais marcantes da história do país. O conflito entre os Estados do Norte, a União, e os Estados do Sul, a Confederação, girava em torno de questões como escravidão,
direitos dos estados e diferenças econômicas. Foram mais de 600 mil mortes, deixando cicatrizes profundas na nação. E mesmo depois de mais de um século, os ecos dessa guerra ainda aparecem, literalmente, debaixo dos nossos pés. Recentemente, caçadores de tesouros modernos começaram a encontrar artefatos da época da Guerra Civil ao longo das margens do rio Mississippi, devido ao baixo nível da água. Um deles, Riley Bryant, fez uma descoberta impressionante na região sul de Memphis, bem debaixo das pontes do centro da cidade. Entre os achados estavam balas da Guerra Civil e uma placa com as iniciais US, típica das mochilas de munição usadas por soldados da União. O local exato da descoberta fica logo abaixo dos penhascos onde, durante a guerra, ficava o Fort Pickering, uma instalação militar confederada estrategicamente posicionada sobre o rio. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!